Bom dia pessoal, bom dia time Nova, time SolarWinds que está aqui presente com a gente, e bom dia pessoal do webinar também. Eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas fiquem à vontade durante toda essa conversa, é uma conversa aberta com vocês, vocês mandarem aqui no chat alguma dúvida, para vocês também perguntarem e tirarem proveito de que estamos com dois engenheiros da SolarWinds aqui presentes. Obrigado por vocês disponibilizarem esse tempinho para participação. E quer apresentar o time, Rê? Quer apresentar o Sim, time da Nova? vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Obrigada mesmo, como a Manu falou, obrigada pelo tempo de vocês em nos ouvir. Então, a ideia aqui é ter realmente fazer um bate-papo que seja algo dinâmico, então façam suas perguntas, aproveitem o time de especialistas da SolarWinds que está aqui com a gente hoje, para esclarecerem dúvidas sobre a plataforma HCO da SolarWinds, o Hybrid Cloud Observability. Então, a gente está aqui com a gente, participando dessa conversa, a Manuela Maia, que é responsável por desenvolvimento de canais e negócios na SolarWinds. Está também o Miguel Cortel e o Carlos Machado, que são os engenheiros de solução sênior na SolarWinds, e eles vão estar com a gente até o final. E antes de falar um pouco como seguirá a nossa agenda, eu vou só lembrando aqui para vocês que no final a gente vai ter um sorteio. Então, a gente vai sortear uma Echo Dot de quinta geração e 2 fones de ouvido. E para vocês participarem, é só escanear esse QR Code que está aí na tela, preencher com os dados de vocês, lembrando que precisa ser dado e-mail corporativo, não pode ser Gmail ou Hotmail, então um e-mail corporativo, e isso, e também estamos gravando essa sessão, no final a gente vai disponibilizar o link dessa gravação para todos, e antes de falar um pouco da agenda também, quero contextualizar quem é a nova solução, o que fazemos, né, o porquê estamos aqui hoje. Bom, a nova solução é uma empresa gaúcha, com sede em Porto Alegre, mas a gente atende todo o território nacional. Trabalhamos aí com mais de 15 das 100 maiores empresas do Brasil, Unimed, Odebrecht, WEG, são clientes da Nova. Então, somos apaixonados por tecnologia e o motivo da gente estar aqui hoje com a SolarWinds é justamente com esse objetivo, né, de trazer para os nossos clientes, oferecer a nossos clientes soluções que são competitivas e robustas e que conseguem acompanhar essa transição do mercado. Então, a Manuela vai comentar um pouco sobre a SolarWinds, quem é a SolarWinds, o que a SolarWinds faz e quais são, né, quais são as novidades em termos de observabilidade que a SolarWinds tem para oferecer hoje no mercado. Legal, muito bem-vindos. Quem é a SolarWinds, né? Eu não sei se todos vocês já ouviram falar da gente, ou já conhecem, ou possuem algum produto nosso, mas nós somos uma empresa que está presente em 498 empresas da Fortune 500. A gente teve mais de 30 aquisições de outras empresas, alguns de vocês já conheciam a Enable, que também foi por um tempo adquirida pela SolarWinds, a gente desenvolveu produtos junto com eles. Esse é um exemplo. Nós somos mais de 2.300 Solarians. Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, eu estou no escritório de Miami. Esse é o escritório da SolarWinds de Miami, com o pessoal que atua em toda a América Latina e México. Temos 24 anos no mercado, atuando no mercado com muita ênfase em monitoramento de infraestrutura e agora começando, migrando, né, de líderes de monitoramento para líderes em observabilidade. Mais de 20 escritórios, o nosso headquarter, para quem já conseguiu e teve a oportunidade de ir, é em Austin.
Eu acho que uma ou duas vezes por ano é feito um evento lá com parceiros e clientes e estão todos convidados. Eu acredito que ano que vem vai ser por volta de fevereiro e março, para vocês conhecerem como que funciona o escritório da SolarWinds em Austin. Temos mais de 300 mil clientes. Quando a gente fala 300 mil clientes, não são vendas, tá? São clientes ao redor do mundo. Então, são 300 mil empresas que confiam na nossa solução, 300 mil empresas que implementam a nossa solução para gerar um ambiente mais dinâmico, gerar um ambiente de TI mais colaborativo. Temos mais de 280 patentes registradas no nome da SolarWinds, aproximadamente entre 3 mil e 4 mil logos no Brasil e 195 mil pessoas dentro do TUEC. Alguém aqui faz parte do TUEC? Vocês conhecem o TUEC da SolarWinds? Não? Se vocês têm uma solução da SolarWinds e vocês não conhecem o TUEC, vocês estão perdendo uma comunidade extremamente colaborativa que poderia ajudar vocês a resolver vários erros, não só isso, a entender o que está acontecendo na ferramenta e dar sugestões. Então, eu vou colocar o linkzinho aqui. Para quem não conhece, se quiser entrar, participar, o TUEC é uma plataforma super legal, vocês podem compartilhar os conhecimentos de vocês conseguem compartilhar lá dentro o que está acontecendo com a empresa de vocês conseguem pegar sugestões de, minha plataforma por algum problema, deu algum problema aqui, parou de... Com certeza, alguém dentro do TUEC já passou por isso e já postou essa dúvida lá. Aí, se puder passar para o próximo slide, por favor, Stephanie. Legal, né? Então, o que está acontecendo hoje? A SolarWinds era uma empresa que... Eu? Alguém falou algo? Ok. O que está acontecendo hoje? A SolarWinds é uma empresa que está migrando, né? Que nem eu disse, ela está evoluindo de líder em monitoramento para líder em observabilidade. Ou Observability, né? Então, qual é o estado atual? Alguns de vocês que têm alguma ferramenta nossa, vocês devem ter conhecido as ferramentas que a gente chama hoje de à la carte, né? Então, a gente tem ferramentas para redes, sistemas, bancos de dados, uma partezinha de segurança e para monitoramento de aplicativos que ficavam quebradinhas em módulos. Essa evolução está se dando com o nosso produto, que é o SolarWinds Hybrid Cloud Observability, ou SolarWinds Observability. Como a gente tem só uma hora aqui, a gente vai passar um pouquinho rápido por essa parte de slides, porque a ideia hoje é que esse bate-papo aconteça com os nossos engenheiros e vocês vendo o Hybrid Cloud Observability. E aí a gente consiga também, né, tirar dúvidas de vocês, mostrar para vocês onde está esse conceito de observabilidade dentro da nossa plataforma. Então, se quiser passar para o próximo slide, Stephanie. Então, vamos falar o que, só contextualizando um pouquinho, o que é observabilidade? Observabilidade é a gente mudar de um esquema reativo para um proativo. Antes, a plataforma mostrava o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, no meu sistema está funcionando, e tudo desenvolvido com base num conjunto de métricas, de logs, para detectar alguns problemas que são conhecidos e padrões já identificados, e na parte de observabilidade, é o porquê isso está acontecendo. Né? Então, a gente vai começar a ter insights sobre como melhorar o seu sistema, a gente vai começar a ter insights antes do problema acontecer, então ele é mais proativo, ele ele tem os dados lá, mas ele está utilizando esses dados para gerar uma ação. Né? Então, ele fornece dados tem acesso a dados diferentes para resolver problemas de negócios super complexos. Mas, se quiser ir para o próximo. Esses slides vocês vão acabar vendo bastante, quase todos eu digo que em quase todas as apresentações da SolarWinds tem esse slide, se não em todas, porque a gente ama esse slide. Mostrando do lado complexo, né, quais são as ferramentas que vocês têm hoje em dia dentro da sua infraestrutura de TI. Alguns das pessoas que estão aqui hoje com a gente tem a empresa em várias localidades, tem uma infraestrutura de TI complexa, utiliza vários vendors para isso. Eu estou de olhinho no chat aqui para... Não?
todo mundo só no Sul mesmo. Pessoal, vocês podem usar o chat ali para... Sim. Ah, legal. Sim, atendemos principalmente órgãos públicos. Legal. Então, a ideia é que a ferramenta de TI, né, transforma essas operações de TI complexas em coisas mais simples através de dashboards. Então, independente de você estar falando de infraestrutura, de ambiente de aplicações, de servidores, de máquinas virtuais, você vai ter todas essas informações em uma visão única, facilitando também não só a integração do seu time de TI, mas a ação que eles podem tomar caso tenha algum problema. Então, identificar os problemas de modo rápido, identificar os problemas de modo mais efetivo. Então, eu sei que esses são alguns dos desafios, né, quando a gente começa a crescer a empresa, quando a gente começa a atender órgãos públicos em diversas localidades, quando a gente começa a ter a empresa segmentada em várias regiões, como que a gente controla esse crescimento, esse escalonamento da nossa infraestrutura de TI. E a ideia é essa, que o Hybrid Cloud Observability deixe essa apresentação mais simples, deixe esse controle de métricas, tudo de modo mais visual, mais útil, mais rápido. Se quiser passar para o próximo, legal. Então, né, como que a gente está fazendo essa parte de evolução para a observabilidade? A gente teve a primeira geração ali após os anos 2000, com foco principalmente em data center, né? Eu estou escutando um barulhinho, alguém mandou alguma pergunta? Não? Pode seguir, Manuel. Não, acho que não. Posso seguir? É que eu tinha visto aqui no chat alguma coisa. Não, tudo bem. Beleza, Então, historicamente, né, a gente teve a nuvem privada e os data centers, que nós podemos chamar de mundo local. E a SolarWinds teve muito sucesso de venda de produtos de monitoramento para esse mundo. Então, segunda geração ali, foco na nuvem, produtos pontuais para nuvem, experiência simplificada. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais de cloud, a gente começa a falar um pouquinho mais de um ambiente híbrido. E agora os ambientes das empresas são praticamente quase todas as empresas são híbridas, estão migrando ou inteiramente na nuvem. Algumas eu sei que no caso do pessoal que falou que atende órgãos públicos e governos, eles preferem ter as coisas dentro de casa, eles preferem não ter nuvem, mas eu acredito que eles já estão começando a utilizar algumas ferramentas em nuvem, já estão começando a ter um ambiente também um pouquinho mais híbrido. Sabendo aqui de vocês, hoje em dia, como que é o ambiente da empresa de vocês? Ele é híbrido, ele é on-premise 100%, ele é nuvem? Pessoal falando a maioria que é híbrido, outros 100% on-premise. Ah, que legal. Ah, aqui, ó, órgãos públicos depende da esfera, que nem eu disse, a gente tem ferramentas também para a parte de governo. A parte de governo, quando a gente fala de SolarWinds, a gente separa um nicho, né? Porque a gente sabe que muitas vezes no Brasil a gente tem leis que pedem que os dados não vão para a nuvem, que estão normalmente fora do Brasil. Então, a gente tem sim ferramentas 100% on-premise, a gente tem o Hybrid Cloud, que apesar do nome, é uma ferramenta on-premise, ele monitora ambientes híbridos, então ele monitora nuvem e on-premise. Ah, que legal. Então, se puder ir para o próximo, Stephanie, por favor. E agora, falando um pouquinho mais do Hybrid Cloud, que nem eu disse, a gente está passando um pouquinho rápido pelos slides, porque a ideia é que vocês vejam a plataforma, tirem dúvidas, a gente consiga relacionar toda essa parte de observabilidade dentro da ferramenta. E vocês consigam ver a ferramenta funcionando no seu todo. Então, quais que são as ferramentas do SolarWinds Hybrid Cloud Observability, né? Quais que são as principais features? Quando a gente fala de começar a migrar para uma ferramenta, para um vendor, vamos começar com um vendor único, né? Uma única fonte de verdade. É aquilo, você precisa começar com tudo isso. Vou até perguntar aqui para o Miguel e para o Carlos. Miguel e Carlos, quando a gente vai de Hybrid Cloud Observability, a gente precisa ativar logo o Hybrid Cloud Observability Advanced Enterprise Scale?
Não, não necessariamente. Sim, Legal. Manuela, o cliente tem o tempo aí para implementar a ferramenta e pouco a pouco ir configurando os módulos à medida, dependendo aí de qual que é a urgência, né? Qual que é a necessidade mais imediata. A minha necessidade imediata é estar monitorando métricas e rendimento dos dispositivos e fazendo análise de flow. Então você configura aquilo e aí pouco a pouco você vai configurando a solução, ela é modular, né, e dar essa flexibilidade para os clientes. Legal. Então, era isso que eu queria tocar. É uma solução modular. Às vezes, o tamanho da empresa que você está, o tamanho da sua infra que está agora, você não precisa pegar um canhão para monitorar, para matar uma formiguinha, uma mosca. Não, você tem que pegar exatamente, eu acho que quando a gente fala de soluções, né, todo aquele dinheiro que é investido em soluções que a gente não está usando, são caros. E quando a gente fala de soluções, a gente tem que pegar exatamente o tamanho da solução, onde a gente vai usar 100, 110% da nossa solução, para que ela valha a pena. Com o Hybrid Cloud não é diferente. A gente tem modelos de Hybrid Cloud Observability. Apesar dele ter mudado de uns módulos que eram todos quebradinhos, né? Que nem o NPM era um módulo, o Server and Application Monitor era outro módulo, o Log Analyzer era outro módulo. Não, a gente fez empacotamentos, mas esses empacotamentos ainda assim fazem sentido para o tamanho do cliente. Então, ele é quebrado em, vamos dizer que são em 4, né? Que são o Hybrid Cloud Observability Essentials, e aí tem o Standard, e tem o Enterprise Scale. Quando que é aconselhado o Enterprise Scale? A maior vantagem dele, eu acredito que sejam os poolers, né? Que nem eu estou colocando, estou passando o mouse aqui, eu não sei se vocês veem meu mouse. O Additional Pooling Engines. Eu acredito que se vocês têm a empresa quebrada em várias localidades, se vocês monitoram outros ambientes, né, que são vários outros ambientes, aí vale a pena para vocês. Manu, eu preciso ter também o Server Configuration Monitor, porque eu já tenho esse módulo e eu não posso perder essa funcionalidade. Aí sim a gente começa a falar de um Hybrid Cloud Observability Advanced. Se a sua empresa não for quebrada, se ela estiver só localizada no sul, ou estiver no sul majoritariamente, se eu estiver utilizando outra ferramenta no resto, talvez você não precise entrar no Hybrid Cloud Observability Advanced Enterprise Scale. Então a gente tem 4 modelos de Hybrid Cloud, né, que são cotados únicas e exclusivamente por nó. Então, esse foi um jeito que a SolarWinds entendeu de, fazer um empacotamento, deixar tudo numa visão única, deixar mais fácil para o cliente o modo de ser cotado. Manu, você disse que é por nó, mas o que é o nó? O nó é um device, então quando a gente fala de switch, a gente não está falando das portas do switch, a gente está falando do switch, e esse é considerado um nó. Vocês estão com alguma dúvida? Essas funcionalidades, eu não vou passar uma por uma, porque vocês vão ver todas dentro da plataforma. Alguém ia falar alguma coisa? Acho que não, Manu. Demais. Então, a gente trouxe alguns logos, né? Eu gosto desse slide, mas eu gosto mais ou menos. O Carlos e o Miguel vão explicar mais para frente quais são os protocolos que a gente conversa, mas quando a gente fala que a gente é uma plataforma de TI, uma plataforma de operações de TI agnóstica, é porque a gente não conversa mais só com logos ou com players de mercado, a gente conversa através de protocolos. E isso abre um leque imenso, porque independente do hardware que você tiver aí, do que você tiver comprado, a gente conversa por protocolos. Então, qual é o protocolo que a ferramenta que você tem conversa? E a partir disso, a gente vai integrando e puxando informação para a nossa ferramenta. Então, não é que a gente só trabalha com os maiores players do mercado, a gente trabalha com todos os players que falam o mesmo protocolo, a mesma língua que a nossa ferramenta fala. Aqui são só alguns exemplos. Aí agora eu vou deixar a Rê falar. Sim, só contextualizando mesmo, pessoal, que eu acho que o grande diferencial da SolarWinds
que ela engloba esses 3 pilares da observabilidade, né? Então, ele consegue trazer uma visão aprofundada da aplicação, identificando e rastreando ali novos padrões, né? Novas tendências de comportamento, e com isso oferecendo insights e melhorias. Então, ele vai atingir ali o pilar de métricas, né, que são os dados dos sistemas, que a gente consegue medir e quantificar. Então, pode ser desde a temperatura do CPU, memória, tempo de resposta, que são recursos que estão sendo usados. Também tem o pilar de logs, que são os registros, né, do que está acontecendo dentro do sistema. Através desses logs, a gente consegue, né, ter acesso a métricas, então, registrar ali solicitação de usuários, os erros, falhas, e não ter um controle, um gerenciamento desses logs, né, como pode ser complicado hoje em dia, devido ao alto volume de dados. Então, a SolarWinds tem até um módulo ali que é a solução Log Analyzer, que ela vai justamente te ajudar a automatizar e gerenciar esses logs para manter a sua rede de forma mais segura. E também o pilar ali de rastreamento, de trace, que ele vai rastrear todas essas solicitações dentro do sistema, desde o início até o caminho final. Então, refazer esse caminho da demanda, entender justamente para conseguir chegar até o momento do erro, saber o que aconteceu e conseguir resolver esse problema, né? Então, eu até passo agora para o Miguel e para o Carlos, para que eles demonstrem isso, mostrem a plataforma HCO na prática, para a gente conseguir entender como a gente vai conseguir monitorar e ter essa observabilidade dentro da plataforma, Miguel e Carlos. Legal, legal. Deixa que vou compartilhar minha tela, então. Aqui. Aí, tá vendo minha tela agora? Estamos. Tá, legal. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Miguel Cortel, aqui estou com o Carlos. E a verdade está que Carlos e eu falamos todo dia, tá, com companhias da Latinoamérica, que todas têm a mesma realidade, tá? Que começa a crescer, que começa a ter uma parte que é híbrida, que começa a ter uma parte que já era on-premise. Então, a verdade está que o monitoramento disso não é que vai desaparecer, porque a observabilidade não é que vai estar vindo a reemplaçar o monitoramento, mas o monitoramento começa a ser algo que é muito reativo, sabe? É para o que eu preciso nesse momento. Mas com produtos de observabilidade, o que você começa a lograr é uma visão muito mais holística, sabe? Que é muito mais fácil de entender o que está acontecendo e começa a ser colaborativa com diferentes escritórios. Não é o mesmo escritório da rede que o escritório de aplicativos, de base de dados. Então, com nossa ferramenta, o que você vai ter é uma consola, como você está vendo agora, que temos a possibilidade, tá, de ter todos os módulos de uma maneira muito mais organizativa, organizada. Por exemplo, faz um momento um cliente falou aí que já tinha, tá, o NCM. Então, ele vai perder? Não, ele não vai perder, vai continuar tendo, mas com o modo de licenciamento que agora está com a HCO. E para essa pergunta específica, não é que Orion vai desaparecer, tá? Orion vai continuar sendo a mesma ferramenta de monitoramento, mas agora a evolução e com observabilidade, a gente vai ter uma forma de licenciar de uma forma muito mais simples e ter mais capacidade de entender e começar os primeiros passos da observabilidade com uma licença pequena, tá? Que inclui vários módulos, tá? E se precisa de advanced, é muito mais fácil crescer e fica muito mais fácil, verdade, Carlos? Você fala com os mesmos clientes que eu, verdade?
Sim, é verdade. O legal da plataforma é que você pode começar pequeno, pode começar com um módulo só. Às vezes tem empresas pequenas, né, que a gente chama de moms and pop shop, né, que uma empresa tem 20, 30 nós só que ele quer monitorar. Só precisa de um monitoramento básico. Temos uma solução, temos o NPM, Network Performance Monitoring, que vai te dar aí uma infinidade de ferramentas. Aí, se você quer já tem um ambiente mais corporativo onde você quer fazer análise de flow, gerenciar a solicitação de IP, etc. Aí você já pode ter a solução como um pacote, já com todos os módulos. E quanto mais módulos na solução, maior a sua visibilidade, mais informação você coleta e, consequentemente, mais rápido você vai conseguir resolver problemas, né, agora que você tem tanta visibilidade na sua infraestrutura. E é assim mesmo, por exemplo, como eu estava falando da colaboração. Por exemplo, aqui temos um mapa, tá, do que é uma situação comum agora, que é algo híbrido, onde eu tenho meu on-premise situação e tenho minha nuvem. Então, com a HCO, o Hybrid Cloud Observability, o que você tem a possibilidade de criar seus mapas, tá? Então, a nossa ferramenta vai descobrir o que você tem, e aqui é onde começa a colaboração real, porque temos o pessoal do base de dados que está vendo que tem um problema, tá? Que está linda. Temos o cara da infraestrutura que também pode entender que tem algum tipo de problema aí. Temos algum tipo de replicação que nosso Azure não está funcionando de forma eficiente. Então, com o mapa, eu começo a entender o que está acontecendo e a colaboração começa a ser real, começa a ser muito mais fácil. Uma coisa que eu escuto muito, tá, com meus clientes é que, esse daí não é meu departamento. Não, esse daí não, eu não falo com o cara da base de dados. E isso daí começa a não ser produtivo para o negócio, começa a perder dinheiro. Então, com uma ferramenta que une todos os diferentes escritórios com diferentes necessidades e começa a ser mais colaborativo, é bem fácil de começar a ganhar dinheiro. Verdade, Carlos? Verdade, verdade, Miguel. Com a ferramenta, definitivamente você vai poder. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu vim da área de suporte, tenho conhecimento de como que é suportar ambientes complexos e que tristeza que é a gente não contar com uma boa ferramenta de monitoração para ajudar-nos a desvendar, destrinchar aí os diversos problemas que a gente acaba tendo de performance, de latência, desconexões e tudo mais. E tudo isso a gente oferece uma plataforma que permite você ter a visibilidade disso enquanto está acontecendo, e bem como é uma plataforma robusta, né, que te provém componentes que te permitem fazer instalações distribuídas, seja 10, seja 20, seja 30 mil nós, podendo crescer até 100 mil nós. Então, dá para você distribuir essa implementação, além do que oferecer, além da robustez também, oferecer flexibilidade para você personalizar. Não é uma coisa fora da caixa, tá aqui, é isso aí, se vira. Não, você pode personalizar os dashboards, você pode personalizar os relatórios, tudo que diz respeito. O mais importante da ferramenta é fazer a leitura dessas métricas, comparar com limites, né? E baseado naquilo que a gente vê, mudar o status de uma coisa que estava up para down, e disparar alertas, mas só disparar alertas causa ruído, né? O que a gente realmente quer são alertas inteligentes que eu possa associar a ações. Que o meu alerta não só me alerte, mas que restarte um serviço, que execute um script, permitindo aí linguagem PowerShell, linguagem Perl, SQL, que é um tipo de SQL, né, que a SolarWinds fez um trocadilho aí, como a gente tem a letra W no nosso nome, nós enfiamos lá no SQL, SWQL, e essa é uma linguagem proprietária que parece muito com SQL, que permite que você trabalhe direto com o banco de dados, fazendo novas queries, que vão ter resultado em novos relatórios. Enfim, uma ferramenta bastante flexível, que consegue grande maioria dos cenários assim de monitoramento, seja on-premises, seja on-cloud, a gente consegue dar essa cobertura para os nossos clientes. E, Carlos, com base nesse Uhum. ambiente colaborativo, a solução ela
ela também sugere melhorias, ela te dá insights para otimizar recursos, por exemplo? Ah, a solução tem vários features entre mapas, são mapas inteligentes de topologia que estão associados diretamente aos nós que eu estou monitorando. Então, eu não só estou vendo um mapa aqui, mas eu estou vendo realmente a representação lógica desse router, desse switch. Eu posso passar o mouse ali em cima e já ver métricas, ou clicar e pegar mais detalhes. Temos outros features, tipo o NetPath, que permite que a gente faça que a gente consiga ver como é que está a comunicação ponta a ponta entre dois pontos, quantos hops a gente está indo, se tem latência. Temos a possibilidade de configurar alertas de automação, alertas que podem tomar decisões, né? Eu posso fazer um alerta que decide que se uma máquina pertence a uma determinada subnet, que me popule um campo no banco de dados, lembrando que posso criar novos campos no banco de dados. Então, com essas ferramentas, com o conjunto dessas ferramentas, eu consigo sim ter uma visibilidade imensa do meu ambiente e consigo criar alertas que vão estar me disparando ações preventivas no caso de alguma coisa acontecer. Tá. Além disso, em alguns dos dashboards, por exemplo, no NPM temos o dashboard Top 10. Ele vai estar olhando para todas as suas interfaces, toda a comunicação de todos os nós que você está monitorando e te dando sugestões, assim, tipo, essas são as interfaces que estão trabalhando mais duras, essas são as que estão descartando pacotes em maior quantidade. Então, com essa combinação dessas ferramentas, fica mais fácil de você prevenir problemas e até ter ações aí para remediar automaticamente. Tá? A E solução aí, não. e, Só e aí para complementar, a vai. solução não tem hoje elementos de inteligência artificial, é uma palavra que está em alta, né? Todo mundo acha que agora tudo tem inteligência artificial, né? Mas estamos no processo, né, de estar implementando elementos de inteligência artificial, mas a solução consegue se integrar com outras soluções da SolarWinds que acabam agregando machine learning para a nossa solução também, além de integrarmos com várias outras soluções da própria SolarWinds, tipo mesa de ajuda, etc. Né? Sim, Miguel. O que eu queria falar, tá? E continuando um pouco com o que você estava falando. Por exemplo, o que estamos vendo agora na tela, tá? Se eu queria saber, eu gostaria de saber o que está acontecendo, eu tenho, muito provável, muitas plataformas que entrar. Eu tenho que ir para, por exemplo, Netgear, eu tenho que ir para Cisco, eu tenho que ir para Dell, eu tenho que ir para F5. Então, o problema está em que a gente não tem tempo para que tudo esteja funcionando de forma correta. Então, com uma ferramenta assim, o que a gente começa a ganhar é tempo. Então, automaticamente começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque tudo está funcionando de forma apropriada. Carlos falou do que temos alertas e automatização de ações que sucedem quando alguma coisa está acontecendo. Então, até se eu tenho esse alcance com a ferramenta que já não importa. Por exemplo, o protocolo que a gente que utiliza para comunicação é por SNMP, versão 1, 2 e 3. Por exemplo, o WMI. Então, o que a gente consegue com isso é chegar a muitos lados, onde se eu tenho uma ferramenta assim, já não vou estar dependente da consola própria desse produto, sino que eu já vou conectar tudo num só lugar e eu começo a ser muito mais eficiente. Por exemplo, ontem eu estava falando com um cliente que ele estava muito interessado na situação porque ele tem VMware, tá? Então, das coisas que acontece para muitos clientes, tá, é que é muito mais fácil comprar que analisar como é que está a situação interna, tá? Vai e compra mais. Mas muitas vezes, tá, os clientes não vão na consola local e fazem uma análise do que ele realmente precisa.
Então, nós temos os Pro, por exemplo, para a Hyper-V, para a VMware, para a Nutanix, onde a ferramenta vai falar qual é a recomendação que a gente pode fazer, por exemplo, para, nesse caso, a gente configurou a máquina virtual com 4 processadores e só está utilizando um. Tá? Temos, por exemplo, os snapshots que estão, quanto espaço estão utilizando, quantas virtuais estão em stand-by, tá? sem ser utilizadas. E tudo isso começa a consumir recursos. Então, no final do dia, está tudo funcionando lento porque eu não estou trabalhando de forma proativa. Essa daqui é uma ferramenta que começa a dar uma solução proativa de forma muito fácil e rápida, que isso também é outra das coisas que a gente tem que entender, o tempo e a rapidez para implementar essa ferramenta. Por exemplo, imagina o seguinte, se eu tiver a possibilidade e o capacity planning para entender quanto eu vou crescer com a utilização que eu tenho agora. Então, por exemplo, nossa ferramenta vai dar qual é o crescimento aproximado que você vai ter daqui a um ano com a utilização que você tem agora. Então, você pode planejar o gasto que você vai ter o ano que vem. Todos sabemos que muitas vezes esses gastos que a gente tem, muitas vezes são muito grandes. Então, com uma ferramenta assim, eu posso controlar meu dinheiro e entender aonde eu preciso de investir. É assim, Carlos? Sim, correto. Um dos nossos módulos, que é o Vmin, né? Ele consegue tá olhando para o seu ambiente de virtualização, seja VMware, seja Hyper-V, seja Nutanix, tá? Esses 3 provedores a gente consegue monitorar. E a gente está constantemente olhando para a utilização de recursos, né, dos seus data centers, e está até colocando aí essas sugestões já para você aumentar ou diminuir recursos em máquinas virtuais, bem como dando sugestões, né, que máquinas virtuais deveria ser feito vMotion, porque um data store já está enchendo, e essas ações, não só ele te dá essas sugestões, mas também aí no Recommendations, ele não só lhe dá essas ações, mas também já da própria console você já consegue clicar ou fazer a modificação em quente na hora, ou programar para que essa modificação seja feita num outro momento, né? Dessa maneira, você não tem que estar se preocupando, seu ambiente virtual, estamos cuidando, estamos livrando o seu tempo, já tirando essa tarefa que acaba sendo maçante, né? Tá olhando aonde é que tem recurso ou não, deixa que o sistema faça isso, tá te dando sugestões aonde recursos são necessários, aonde estão em excesso, e que melhorias você poderia fazer em termos de fazer um vMotion ou algo assim para melhorar o desempenho do seu ambiente virtual. E é assim mesmo, porque quando eu gosto muito da automatização, porque a automatização vai dar sempre o mesmo resultado. Quanto menos intervenção humana está lá no meio mexendo e temos mais automatização, isso dá sempre o mesmo resultado. Então, a qualidade do resultado sempre é igual ou melhor. Então, é por isso que é muito importante ter esse tipo de ferramentas. Por exemplo, Carlos falou do NetPath, tá? Entender o que acontece de ponta a ponta. Mas, por exemplo, aqui nesse caso é uma coisa que acontece muito, tá? Tivemos algum tipo de problema e já não tenho conectividade ou tenho uma latência muito grande no final. E a gente não sabe por quê. Então, eu tenho que começar a analisar do início até o final aonde que está o problema. Esse daí é tempo. Usuários que não podem se logar, clientes que não podem comprar. Então, todos sabemos o que acontece se eu vou para o Mercado Livre e ele está muito lento. Eu já não compro. Então, alguém perdeu dinheiro. Com uma ferramenta assim, a gente pode analisar exatamente onde está o problema e nós vamos falar para você, por exemplo, onde está o problema. Nesse caso, estamos vendo aqui que temos que alguém trocou essa ruta, essa configuração
que antes estava e já não. E eu posso daqui mesmo voltar para a configuração anterior automaticamente muito rápido, tá? E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque é gráfica, é fácil. Eu não preciso de ter uma certificação da NASA para poder entender o que está acontecendo, tá? É fácil de entender, fácil de utilizar, fácil de ler. Bom, e uma coisa que também que eu gosto muito, tá? É do seguinte, esse daqui, onde eu posso ver de forma rápida como é que estão com mapas, como é que está funcionando minha rede, tá? E quando eu falo assim, é que eu posso, com uns poucos cliques, entender, ir para esse nodo especificamente, tá? Entender qual é a alerta que a gente tem. Eu posso até comunicar-me com esse router ou com esse nodo e analisar diretamente o que está acontecendo, tá? Podemos ver como é que estão esses portos trabalhando, entendemos qual é a saúde que a gente tem nesse nodo, o CPU. Por exemplo, nesse caso, temos um problema com um ventilador que não está funcionando, então, toda essa informação vai ter até esse nível, tá, de entender como é que está funcionando o meu data center. Eu posso ter um mapa especificamente para isso. E para mim, eu acho que essa daqui é muito importante, tá? É muito fácil de entender, muito fácil de analisar e sacar e ter o maior proveito de tudo que está acontecendo. Miguel, Carlos, sim. Miguel e Carlos, se o cliente já tem algum módulo da SolarWinds, o que acontece com o legado dele, que já estava lá? Bom, o que ele pode fazer, tá, é fazer um upgrade para HCO. É muito fácil, tá? Ele pode testar por 30 dias o módulo de HCO. Daí ele vai configurar e vai tirar toda a informação, tá, com esse módulo novo. E depois de 30 dias, a ferramenta volta para o que é Orion, tá? Para esse módulo que ele tinha. Então, só vai testar por 30 dias, mas não é complicado o upgrade, tá? Sim, a Bem fácil. conversão. Sim, que nós Exatamente. chamamos de conversão, né? Qualquer cliente que tenha qualquer dos módulos, ele é elegível a fazer a conversão para HCO, né? E nesse caso é só uma questão da gente verificar quais são as versões de sistema operacional, do banco de dados que existe. A gente podemos sempre programar uma chamada com o cliente para fazer uma revisão de como é que está o ambiente dele e sugerir, né, aonde que ele poderia migrar daquele ambiente. Daria para converter ele para um HCO Essentials, um HCO avançado. Explicamos quais seriam esses benefícios e em qualquer circunstância para que possa ser feito um teste antes, né, sem tocar esse ambiente de produção que já existe, a SolarWinds disponibiliza os binários para serem descarregados no nosso website facilmente e instalados para você poder levantar aí um novo ambiente de teste de uma forma bem rápida e fácil. Em 10, 15 minutos já você consegue instalar e já está fazendo o descobrimento e testando a solução. E a forma do fazer o upgrade é bem fácil. Se já tem a ferramenta, tá? Se, por exemplo, o cliente que já tem Orion tem que ter a última versão de Orion, daí vai para License Manager e aqui na direita o cliente vai ter a possibilidade de fazer o upgrade diretamente daqui. Então, é muito fácil, a gente recomenda, tá? Que como já tem para quase todos os produtos da SolarWinds a forma de testar de graça e daí entender como é que está a situação própria de cada uma das empresas, porque cada empresa é um mundo, tá? Então, acho que isso é muito legal. Eu gostaria de falar só um minutinho mais de que SolarWinds não somente tem produtos de observabilidade, mas os produtos da base de dados, tá? Para entender a performance da base de dados. Temos também produtos de ITSM,
onde não são necessariamente caros e complicados de configurar. Então, com tudo isso que está acontecendo agora com os assets, o descobrimento dos assets, os ticketing, as bases de dados, temos um monte de produtos. Então, eu acho que seria legal que se a gente tem uma necessidade assim, fale com On, tá? Para nós a poder ajudar com esse descobrimento, com as ferramentas, tá? que SolarWinds tem. Será que tem alguma pergunta? Pessoal, alguma dúvida com relação à plataforma da SolarWinds? Alguma curiosidade que vocês tenham? Lembrando aqui também, deixei uma imagem aí no nosso chat. Eu uso muito essa imagem para poder ilustrar para os clientes o que o Hybrid Cloud Observability, quais são os módulos que o compõem, as formas como ele é oferecido, né? Não sei se ele traz esse mapa aqui e quer fazer um compartilhamento dele rapidinho aí, Miguel. Se você olhar no chat e só clicar, ele vai te abrir no browser. E aí tem uma explicação bem sucinta do o que cada módulo faz, qual é o método que ele utiliza, que protocolos utiliza, né? E de que pacote que ele faz parte. Lembrando que a SolarWinds, os nossos produtos de monitoramento podem ser consumidos à la carte, somente um módulo, só preciso fazer análise de log. Temos o Log Analyzer, é só o que você precisa, vai alcançar para você. Ou se você já precisa de um monitoramento mais compreensivo, temos o HCO na versão Essentials, que são os módulos em amarelo, e na versão avançada, que são os em azul. E tanto o Essentials como o avançado são também oferecidos na versão Enterprise, que seria para aquelas empresas gigantescas que têm mais de 5, 10, sei lá, até 30. Lembrando que a gente consegue alcançar até 100 mil nós de monitoramento, seria... e temos diversos clientes na América do Sul mesmo que chegam perto dos 20 mil nós. Quando a gente já está falando de um ambiente tão massivo assim, não é um servidor que vai te resolver o problema, certo? Você vai ter que ter uma instalação distribuída. Então, são outros componentes. Esses componentes estão listados em cinza aí, na segunda parte desse gráfico, que seriam motores de pooling adicionais, elementos para que a gente possa colocar o ambiente do SolarWinds em cluster, né, para a gente poder ter, naqueles cenários onde o monitoramento é tão crucial que até o servidor de monitoramento tem que estar num cluster, temos um componente que permite criar o cluster e tal. Ou seja, tem modelos aí que são oferecidos para todos os diferentes tipos de necessidades. Sim. E a ideia, né, Carlos, aqui é só apresentar mesmo e mostrar as possibilidades, mas se vocês quiserem ter uma conversa mais personalizada, até mesmo para que a gente entenda a necessidade de vocês, o ambiente de vocês e poder apresentar qual seria a melhor solução dentro disso, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente ou com a Manuela, comigo, com o Carlos ou com o Miguel. A gente está à disposição para uma conversa e para entender o ambiente de vocês, a necessidade mesmo. 100%. Tá. E lembrando, né, que estamos aqui dando esse foco todo a essa solução de monitoramento, o Hybrid Cloud Observability, que é a observabilidade, a possibilidade de monitorar desde a parte de distribuição, virtualização, monitorar meus switches, controle de tráfego, flow, controle de logs, análise de logs, seja de dispositivos, seja de aplicativos, eu consigo fazer análise de logs. Porém, essa é só uma das soluções da SolarWinds. Temos diversas outras soluções, sempre com ênfase em monitoramento, para monitoramento de banco de dados. Temos uma solução que vai te ajudar a melhor gerenciar o seu Active Directory, que é o nosso Access Right Manager. Temos soluções de segurança, que é o nosso Security Event Manager,
poderosíssimo para fazer correlação de eventos, e até nossas próprias soluções de mesa de ajuda, muito bem conceituado, uma solução SaaS, que é o Service Desk, que contém um CMDB, inclusive, e não só isso, se integra também com a HCO. Então, uma vez que você tenha isso, você pode ter de ponta a ponta a solução de monitoramento, a solução de mesa de ajuda para gerenciamento para gerenciamento de incidentes e soluções de acesso remoto, que é o Dameware, que também se integra dessa maneira. Estou trabalhando num ticket via Service Desk, já clico ali e já me conecto ao cliente via um agente para poder fazer modificações na máquina do cliente, diretamente no registry. Com esse cliente a gente consegue estar deixando que os seus técnicos possam trabalhar grande parte dos problemas sem ter que sair do lugar ou ir em qualquer outra máquina. Algum comentário final aí? Estamos chegando perto da hora, né, Miguel? Sim, estamos chegando aí e tem que... Aqui a Manu tem que apresentar uma coisa, então vamos deixar de falar aqui, Carlos, que é verdade que a gente pode falar o dia inteiro dessa daqui. A gente se empolga, Sim. não para de falar, né? Carlos Sim. e Miguel, Eu ia falar isso. o Marcos Então, Domingos tem uma pergunta ali com relação a container. Tá, então a SolarWinds, na parte de container, a gente já nativamente já consegue fazer monitoramento de Kubernetes, e tem outros dois tipos de container que me foge a memória agora, então conseguimos monitorar nativamente esses containers, e nos casos onde, sei lá, você tem algum serviço SaaS ou algum tipo de, não sei, algum tipo de aplicativo, fluxo de trabalho e tal, que está numa nuvem, que está além nós já conseguimos monitorar também nativamente ambientes de Azure e ambientes de AWS. E naquelas circunstâncias onde eu não tenho uma máquina ou um servidor para monitorar com coisas delineadas, WMI, que eu quero monitorar alguma coisa em nuvem, a gente consegue também, a gente permite que você faça o monitoramento via chamadas de API. Tá? Então, você configura um API Pooler e nesse API Pooler você faz chamadas de API, Application Programmable Interface, faz essas chamadas de API, lê informações do seu site, do seu SaaS, e aí você faz o parsing dessa informação no SolarWinds. Ou seja, cobrimos tanto a parte on-premises quanto a parte de cloud, bem como essas novas tecnologias aí, tipo Kubernetes, todas conseguem ser monitoradas sim. Bom, Marcos, alguma outra dúvida, pergunta? Alguém com interesse, de repente, em fazer um trial? Lembrando que todas as nossas soluções estão disponíveis para serem descarregadas do nosso website e testadas, né? Uma vez que você instala, ele ativa a licença aí por 30 dias com toda a funcionalidade. Eu acho que tem alguém escrevendo uma dúvida ali, mas aproveitando nesse meio tempo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no sorteio. A gente está chegando no fim, então acho que a gente vai ter que estender uns 3 minutinhos só para realizar o sorteio, é isso? Vou E aí? colocar a tela aqui do QR Code, quem não se inscreveu ainda, para que possa se inscrever. E claro, os links que eu disponibilizei aí no chat, e tudo que o Miguel e o Carlos passaram de informações para vocês, tudo que vocês precisarem, né? Se vocês quiserem conversar mais sobre a solução, quiserem avaliar a solução para as peculiaridades da sua infra, a gente está à disposição. Vocês podem entrar em contato com a Nova ou aqui com a SolarWinds, que a gente vai juntos, a gente senta com vocês, faz uma reunião mais focada, né, nas suas necessidades para o dia de hoje. Então, só um pequeno comentário final aqui, o Wallace colocou, né, que a solução é interessante e teriam que avaliar. Sim, e é verdade, a solução se integra de uma forma onde, se eu tiver só um módulo NPM, eu vou fazer o monitoramento básico dos meus dispositivos, vou ter a disponibilidade deles. Porém, se eu tiver todos os módulos, eu passo a gente consegue correlacionar
modificações, por exemplo, syslogs que eu estou recebendo dos meus dispositivos, eu consigo correlacionar isso com as métricas de rendimento dos meus routers, dos meus switches, dos meus servidores, através do Performance Analyzer, né, que me permite comparar vários nós diferentes, várias métricas, lado a lado, assim, desde os últimos 10 minutos até 90 dias para trás. Então, é uma ferramenta que te permite proativamente monitorar e também te dá o necessário para você poder fazer Root Cause Analysis, RCA, que também é um problema latente, né, nessa área de suporte. Às vezes o problema, eu quando eu trabalhava em suporte, eu odiava fazer RCA, porque fazer RCA significa que você precisa ter evidência. Se você não tem a evidência do problema, você não consegue ter a causa raiz. Como a gente está sempre coletando informação e sempre guardando essa informação vindo de diversas fontes numa base de dados, a gente consegue voltar para trás, 90 dias para trás, para fazer análise do que estava acontecendo com análise do tráfego naquele momento, que métricas a gente tinha naquele momento, que mudanças no ambiente, que mudanças nos dispositivos, tudo isso a gente consegue entregar também. Num ambiente único, uma só console, tudo com uma integração, né, aumentando sempre essa visibilidade, seja para troubleshooting agora, ou seja para a busca de RC, de uma causa raiz. Deixa eu ficar calado aqui, porque eu me empolgo, fico falando demais, daqui a pouco é meio-dia. Não, eu ia falar, a gente tem só uns minutos, temos um minutinho. E Stephanie, se vocês quiserem colocar aí, fazer o sorteio. Pessoal que saiu, eu entendo que a gente estourou o tempo, então vocês vão participar, a gente avisa se vocês ganharem. Tá? Boa sorte para todos. Isso, tá? Mas fique que é rapidinho aqui, tá, gente? Bom dia a todos, eu sou Stephanie aqui da Nova e eu vou realizar o sorteio aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem, explicando como vai funcionar. Quando vocês preencheram o nosso formulário, vocês receberam no e-mail de vocês a confirmação e também um número. Então, o que a gente vai definir agora são os números dos ganhadores. E aí, se vocês forem sorteados, a gente vai entrar em contato logo depois, tá? Vou compartilhar aqui a tela do sorteador. Você está tentando compartilhar a sua tela, Stephanie? Ah, tá, já Já veio. foi? Obrigado. Foi. Sim. Ok. Aí, agora sim. Então, aqui só para a gente definir, o primeiro número que aparecer aqui nesse canto onde está a minha setinha vai ser o ganhador da EcoDot. E aí, os outros dois ganharão os fones, tá? Então, os números sorteados foram o 4, o 2 e o 3, tá? Logo em seguida, eu já vou estar mandando um e-mail ali para vocês, para a gente pegar todas as informações para poder estar enviando os brindes, tá bom? Muito obrigada a todos aqueles que participaram do sorteio. Muito obrigado, pessoal. Eu tenho que sair agora, tem outra chamada. Obrigada, obrigada. pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Um excelente gente. dia. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal, Tchau. pela atenção. Bom dia a todos. Tchau.